Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Assentados. Meus irmãos, estarão disponíveis, creio que lá na saída, onde costuma colocar material aqui, lá na porta, alguns livros de minha autoria. Eu tenho o livro Segredos da Liderança de Paulo. Eu tenho 2 volumes baseados no livro dos Salmos, intitulados Salmos, Mensagens para o Mensageiro. São esboços de mensagens no livro dos Salmos, 2 volumes de 75, volume 1 e volume 2. Quem escreveu, onde escreveu, porque escreveu, sobre quem escreveu, para sua fácil compreensão e também transmissão de cada salmo como pregação da palavra. E o último livro que eu lancei, Espírito Santo, o agente avivador da igreja. Um livro baseado em Atos dos Apóstolos, sobre as experiências dos avivamentos operados pelo Espírito de Deus. Quando eu prego em comemorações da Assembleia de Deus, minha mente viaja no tempo da história. E não tem como nós, assembleanos, fugirmos de Atos dos Apóstolos quando se fala de comemoração, de alegria, de aniversário. E também com as irmãs, mulheres que têm influenciado, mulheres que têm levado vida de oração, fazendo parte do desenvolvimento da Assembleia de Deus. Eu também não posso me esquecer de Atos dos Apóstolos. Eu não vou prender-me ao capítulo 2, propriamente no versículo 47, não vou expor simplesmente o versículo 47, mas ele é um resumo do que todo dia acontece na Assembleia de Deus. Nós somos um povo que louva a Deus. Nós somos um povo que estamos caindo na graça dos homens também. E nós somos um povo que experimentamos a cada dia o crescimento que o próprio Deus tem realizado na Assembleia de Deus. Isto é visível. Porém, eu quero falar subordinado ao tema: a igreja influenciada pela igreja primitiva. Pelo que eu sei, pelo que eu conheço, que é pouco, mas eu consigo entender, eu consigo compreender que a Assembleia de Deus é uma igreja influenciada pela igreja primitiva. As características da igreja em Atos dos Apóstolos ainda estão em nós. E ela é um retrato. A Assembleia de Deus é um retrato. A Assembleia de Deus consegue personalizar, colocar a sua pessoa nas experiências registradas em Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos experiências normativas e descritivas
e até aquelas que simplesmente descrevem o agir de Deus na história e na igreja, eu consigo enxergá-las, eu consigo identificá-las na Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano, pentecostal, me alegro disso. Agora, porque eu consigo olhar para a Assembleia de Deus e me lembrar de Atos dos Apóstolos? Repito, porque eu consigo olhar para a Assembleia de Deus e lembrar de Atos? E porque também eu consigo olhar para Atos e enquanto leio, eu lembro da Assembleia de Deus? Primeiro, porque essa igreja aqui tinha defeitos, essa igreja aqui tinha problemas. Quem olha superficialmente para a igreja primitiva diz: ó, que saudade, tinha que ser daquele jeito apenas. Apenas não. Ela é um começo. Perceba, por favor, que no capítulo de número 1, versículo 1 diz que o que está escrito aqui é o que Jesus começou a fazer. A igreja primitiva não é a igreja concluída, ela é o que Jesus começou a fazer. Perceba, por favor, que Atos não tem a palavra amém. Atos 1 diz que o que acontece aqui na igreja, através da igreja, acontece também apesar dela. Não é só por ela, não é só nela, não é só através dela, é apesar dela. Então, o que acontece aqui é o que Jesus começou, capítulo 1. E no capítulo 28 não tem amém. Por que o versículo 1 diz que é o começo? Mas o capítulo 28, no último versículo, não diz amém. Por que o versículo 1 diz começou? Mas o último versículo do capítulo 28 não diz amém. Porque a igreja é uma obra que não acabou. Atos dos Apóstolos não teve fim. Por isso está escrito que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Essas doutrinas, ou essa doutrina ainda está de pé e nos direciona, nos guia. Só que alguém tem a mania de dizer: eu desviei porque a igreja tem muitos defeitos. Eu até acho que ela ficou melhor sem tu. Eu estou procurando uma igreja melhor para congregar, porque as que eu passei tem muitos problemas. Ainda diz assim: não se fazem mais pastores como antigamente. A questão é que os pastores de antigamente foram feitos para antigamente. Os pastores de hoje são feitos para hoje. Aí diz: mas a igreja primitiva é perfeita. Não é. Pode ser ideal. O ambiente da igreja pode ser ideal. Perfeito não. Eu não estou falando da igreja invisível. Eu estou falando da igreja visível que eu estou nela. Eu estou falando da igreja visível que você congrega. E se você achar uma igreja perfeita, não congrega não, porque ela vai deixar de ser perfeita. Até você reconhecer que igreja é lugar de pessoas imperfeitas que se ajudam, se ajuntam para crescerem em Cristo e se deixarem de ser mortos pelo poder do Espírito Santo. Pastor, você consegue enxergar defeito aí? É óbvio. Isso é igreja. A igreja é de Deus, mas é constituída de pessoas. Ela sendo de Deus, constituída de pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo disse que Jesus apareceu a mais de 500. A mais de 500. Mas quando você chega em Atos capítulo 1, diz a Bíblia que só tem 120 orando. Então cadê o resto? Vou perguntar que tem crente que está voando. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que Jesus se manifestou a mais de 500. Aí você diz: a igreja é top. Mas em
Nota. Cantor modinha, pregador modinha, estrelinha, para desrespeitar os princípios do evangelho, atrai. Agora, chama a igreja para orar. Não, marca a oração, coloca a igreja para orar 10 dias. O que é que vai acontecer, pastor? Vai esvaziar. De 500 vai descer para 120. Porque a oração tem o poder de revelar quem é e quem não é. A oração tem o poder de remover máscaras. A oração revela quem tem sede de Deus ou das coisas de Deus. Mas sabe o que é que eu amo na Bíblia, pastor? É que 10 dias de oração de 500 sobra 120. Mas esses 120 que permaneceram orando, através deles em um dia Jesus salvou quase 3.000. Isso é o poder da oração. Agora, querido, o segundo defeito nessa igreja, que tem em mim, tem em tu, tem em nós, é que Jesus diz no capítulo 1, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que, isso é no capítulo 1. No capítulo 2 ela foi revestida, mas no capítulo 3, Jerusalém, mas Jesus disse, é para ir Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso até quando fossem revestidos de poder. Foram revestidos? Vaza! Não. Capítulo 2, são revestidos. A gente fica em Jerusalém mesmo. Capítulo 3, Jerusalém. Capítulo 4, Jerusalém, aqui tem templo, aqui tem cenáculo. Capítulo 5, aqui tá de boa, aqui tá legal, aqui tá bom demais. Capítulo 6, Jerusalém. Capítulo 7, Jerusalém. Capítulo 8, Deus permite uma grande perseguição. Aí começaram a fugir para Samaria. Aí os mais medrosos iam para os confins da terra. Aí a Bíblia diz, chegando nesses lugares, começaram a pregar a palavra. Aprendeu. Quando a perseguição chega, aí eu vou. Do 1, do 2 ao 7, em desobediência. Por quê? Porque gostavam do cenáculo, gostavam do templo, gostavam dos irmãos que já conhecem, gostavam dos amigos. E muitas assembleias de Deus estão assim. A gente gosta do templo, da poltrona, do banco, do som bom, da música que todo mundo canta. Pega na mão, levanta a mãozinha, balança seu irmão. É assim, aqui funciona, é confortável. É o evangelho templocêntrico. Para que você está lendo Bíblia, amor? Para cantar e pregar na igreja. Para que você está lendo Bíblia, amor? Para pregar na igreja. Para que você está juntando essas roupas, minha filha? Para o bazar. De onde? Na igreja. Por que vocês estão ensaiando aí? A banda está top, está ensaiando. Para quê? Para tocar. Aonde? Na igreja. Tudo é igreja. E quando é igreja, a gente está falando de templo. Por quê? Porque Jerusalém é confortável. Atos dos Apóstolos, né? A igreja primitiva está intrínseco em nós. Irmão, a igreja deixará de ser igreja se ela deixar de ser perseguida. Então, Deus permite a perseguição para que a igreja volte a cumprir o evangelho urbano. Porque a gente anda quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessa a rua para falar de Jesus para o vizinho. Os maiores metros quadrados que evangelizamos é o local do prédio, quando na verdade deveríamos voltar à prática do folheto. Um jovem mandou um WhatsApp para mim: pastor, um dia eu quero pregar igual tu, como é que eu faço? Eu disse: comece entregando folheto. Aí ele mandou aqueles 2 olhão do WhatsApp perguntando: o que é folheto? Outro defeito, capítulo do número 6. A igreja ali, fora os gentios, era composta por 2 tipos de judeus: os que moravam ali no centro, os que moravam aos arredores, ali próximo, e os que vieram de lugares distantes, mesmo sendo judeus, porém não tinham mais a linguagem original e polida. Então a igreja, praticando a obra social, os que tinham uma linguagem original e polida
estava deixando os necessitados para depois. Expressa aí as palavras. Porque eu saí tem muito tempo. Então você vai comer depois, só vai comer quem é do nosso grupinho aqui. Sabe aquelas panelinhas? As panelinhas. Meu grupinho do Zap Zap, do cantinho depois do culto, o grupinho da sorveteria, o grupinho da pizzaria, o grupinho é só nós é top, mas ninguém. Toda igreja tem. Aí ele estava dizendo, vocês para depois, porque não falam nossa linguagem, e a gente aqui se trata por aqui. Rapaz, o problema chegou no pastor Pedro. Quando o problema chegou no pastor Pedro disse, olha, nós os apóstolos vamos continuar orando, lendo Bíblia, e aí vocês escolham aí homens capazes para servir as mesas. Outro problema, mas o problema foi resolvido. Você chega no capítulo de número 5, tem um casal que percebeu que Barnabé, filho da consolação, ganhou moral na igreja, porque ele vendeu sua propriedade e depositou dinheiro, lá vem, o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem, para que a obra fosse desenvolvida, porque precisa também do dinheiro. Aí Ananias e Safira disseram, legal, tá todo mundo tirando foto com eles, elogiando eles, dando glória a Deus pela vida deles, todo mundo testemunhando dele, Barnabé. Então a gente também tem que ter uma moralzinha, fazendo o quê? Fingindo que está pagando o mesmo preço que Barnabé. Barnabé paga o preço por completo, a gente dá metade como se fosse completo. Aí a gente mente pro pastor, entendeu? A gente mente pro pastor, ninguém vai saber mesmo, e aí a gente ganha a mesma moral. Ele deu tudo, ganhou moral. A gente dá metade como se estivesse dando tudo e ganha moral também. Esconde uma parte, dinheiro, E agora a gente vai mentir pro pastor, amor. Vai, pastor manda em nada não. Negócio de pastor mente mesmo, é tudo homem, é tudo mesmo nível. Esse negócio de pastor, mandar, ter autoridade, não. Chega lá e nós arrebenta, porque a gente vai conseguir. Sempre tem esse casalzinho que quer mandar na igreja, quer mandar no pastor, quer mandar em tudo, e porque tem mais dinheiro, pensa que cala a boca de todo mundo. Aí chega esse casal e se projetam para enganar a igreja, para enganar o pastor. Aí vem o maridão, eu vou primeiro. Aí chega lá, quando chega lá, tá aqui ó, não é só Barnabé não, eu vendi a propriedade também, e eu tô dando tudo, aqui ó, ofertando na obra do Senhor. Oh meu Deus, tem gente que é tão ruim, mas não percebe. Ele diz assim, Deus me tocou para dar. Quando o cabra diz, Deus me tocou para dar, ele está dizendo, eu sou tão ruim que para dar, Deus tem que me tocar. Mas ele quer dar uma de espiritual e diz, Deus me tocou para dar. Aí coloca diante de todo mundo e deposita o dinheiro. Aí Pedro pergunta, por que Satanás encheu o teu coração para você mentir ao Espírito Santo? Vai morrer agora, tchau. Morre. Aí, morreu. Não, pastor, o que é isso? O quê? Matou. Quem? O Espírito Santo. Espírito Santo? Sim, Espírito Santo, o Consolador. A pombinha que o povo diz que está vendo na igreja, ele mata. Que hora? Na hora da oferta. Por quê? Porque mentiu. Antigo Testamento? Não deixa eu entrar no Antigo Testamento para te dizer que Deus mata, não, mas no Novo Testamento. Ele é a dispensação da graça. Que hora? Na hora da oferta. Porque o vigia do altar na hora da oferta é o próprio Espírito Santo. Quem é que está na terra com a igreja? O Espírito Santo. Lá vem o pastor falar de dinheiro. Pois é, o problema ali foi dinheiro. Se o pastor é tudo ladrão que fala de dinheiro, tem assembleano que chama o pastor de ladrão porque fala de dinheiro. Tem assembleano que chama o pastor de ladrão porque fala de dízimo. Pois é, se o pastor ensina oferta e dízimo biblicamente e é ladrão, se ele ensina 10% e é ladrão, tu que quer 100% é o quê? Biblicamente, avarento e idólatra. Aí de repente, 3 horas depois, meu Deus do céu, a irmã teve 3 horas para se arrepender, mas não se arrependeu. A irmã teve 3 horas para mudar de atitude e não mudou. A irmã teve 3 horas para vir correndo. Amor, pelo amor de Deus, não mente, não engana o pastor. Amor, pelo amor de Deus, não finge. Amor, pelo amor de Deus, arranca a máscara. Amor, pelo amor de Deus, não faz isso, meu bem. 3 horas e ela calada. 3 horas o pecado oculto, porque não tinha zap. A foto ia viralizar.
Ou alguém ia dizer, irmã Safira, corre aqui. Mas ela teve a chance. Como morrer em 3 horas? É assim. É tu ter a chance de não aproveitar. Aí ela vem. Quando ela vem, ela tem mais uma chance. Além do tempo, tem a pergunta do líder. Porque líder, antes de exercer a autoridade de disciplina ou exclusão, faz perguntas para dar chance de arrependimento. Pedro olha para ela e pergunta: por quanto venderam a propriedade? Foi pelo preço que seu marido falou? Sim, foi o preço que meu marido falou. Pois é, aí estão os pés dos que acabaram de enterrar teu marido e vão enterrar você também. Tchau. Eu nem pedi para toda a glória a Deus para não sair forçado. Isso na igreja, gente com amor ao dinheiro, pastor. Na igreja, em Atos. Sim, igual na nossa. Mentindo para a liderança. Sim, igual a nós. Peraí, pastor, e Deus matando, desmascarando. Sim, se prepara para matar mais e desmascarar mais. Porque se no início estava assim, imagina a gente que está chegando no tempo do fim. Essa é a geração. Ou Deus mata, ou Deus desmascara, ou Deus levanta outro no lugar. Mas ninguém vai continuar brincando com as coisas de Deus. Desrespeito a autoridades estabelecidas por Deus. Dinheiro virando a cabeça de crentes. Caluniadores, fofoqueiros, magoados, e no final é tudo por causa de dinheiro. Defeitos na igreja. Aí, esse outro defeito aqui, esse outro problema aqui, eu só estou mostrando para vocês que a igreja tem problemas. A igreja tem dificuldades, porque ela é constituída de pessoas. Aí esse aqui pega nós, que é pastor. Olha, o capítulo de número 15, a partir do versículo de número 37, Barnabé disse assim: nós vamos levar João Marcos. Aí no 38 Paulo disse: não vai levar não. Aí o pastor Barnabé disse: vamos levar o obreiro João Marcos. Aí o pastor Paulo disse: comigo não vai. Aí o obreiro Barnabé disse: é claro que leva. O pastor Paulo disse: é claro que não leva. Aí diz a Bíblia, versículo de número 39: e houve tal contenda entre eles que se separaram um do outro. Não é só a gente, pastor de hoje, que briga, não. Pastor Paulo e pastor Barnabé brigou. Ainda disseram assim: ó, eu não vou. Eu também não vou. Eu só saio daqui com João Marcos. Aí Paulo diz: se levar João Marcos, eu não saio daqui. Aí Barnabé, imagine crente brigando. Aí Barnabé, e olha, imagina o Barnabé olhando para Paulo: rapaz, Deus é amor. Aí Paulo diz: mas é justiça. Eu dei uma chance a ele na primeira viagem. Ele fugiu, nos abandonou, covarde, igual Pedro, com medo dos gentios, com medo de pregar para os gentios e ser acusado pelos judeus. Eu não ando com covarde, eu não vou dar a segunda chance. Aí Barnabé diz: mas eu te dei uma segunda chance. Eu fui atrás de tu quando tu estava escondido. Eu acreditei em você. Aí Paulo ia dizer: mas eu não te decepcionei, ele me decepcionou. Aí tu vai desviar. Aí tu vai mudar de igreja. Aí tu vai entregar o carro. Tá aqui. Os obreiros são falhos, mas o dono da obra é perfeito. Os obreiros podem parar, mas o dono da obra está dizendo que a obra não vai parar. E o que acontece, pastor? Acontece duas coisas aqui. Porque Deus, apesar de olhar nossas falhas, não desiste de nós. Imagine se Deus olhasse para você como você olha para os obreiros. Imagine se Deus olhasse para você como você olha para os seus irmãos. Deus olha para eles e continua acreditando. Duas coisas lindas acontecem aqui. A primeira é que lá na frente Paulo escreve: traz João Marcos porque ele é útil para mim.
Alguém pegou, quem não lê Bíblia está voando. Aí aos Colossenses, ele elogia o perfil Barnabé. Opa! Cresceu, amadureceu, tem elogio, tem reconhecimento de trabalho. E outra coisa linda, perfeita, completa, que só Deus faz. 39, houve contenda entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo Marco e foi para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, foi para Síria e Cilícia. Que legal! Se eles não brigassem, se eles não se separassem, apenas um lugar ia ser evangelizado. Como os dois se separaram, 2, 3 lugares foram evangelizados. Aleluia! As pessoas que não seriam alcançadas pelo ministério de ambos ao mesmo tempo foram alcançadas. E outra, entra Lucas na história, entra mais um na história. Você olha superficialmente, olha a aparência, mas Deus tem um propósito maior acima daquilo que não entendemos. Agora eu vou pedir, quem está entendendo essa palavra, pode dar glória a Deus. Somos nós. Como eu te digo, não desvia, não entra na onda do desigrejado, não vai dar certo. Fica com a gente, permanece aqui com a gente. Vamos chegar lá juntos, vamos cantar juntos, vamos crescer juntos. Eu não preciso mexer com você, porque eu busco de Deus a iluminação para pregar a palavra necessária. Mas eu gostaria que você segurasse na mão de uma pessoa aí, na mão de uma pessoa aí. Fala assim: ó, sua luta será minha luta, sua prova será minha prova, mas a minha vitória também será a sua vitória. Não desiste da igreja. Deus não desistiu dela. Ei, a igreja tem muitos problemas, tem, mas ela é a única representatividade legal de Jesus na terra. É a única. Jesus nos traz ao Pai, mas é a igreja que nos conduz a Cristo. Não há outro meio. Quando eu olho para a Assembleia de Deus e olho para a igreja em Atos dos Apóstolos, eu vejo que nós, como em Atos, ainda vivemos a experiência da contemporaneidade das manifestações do Espírito Santo. Quando eu olho para a Assembleia de Deus, aleluia, eu olho para Atos e vejo que sim, o Espírito Santo ainda opera. Sim, eu vou repetir para ver se ouço glória. Sim, o Espírito Santo ainda trabalha. Sim, o Espírito Santo ainda nos enche. Aleluia. Capítulo de número 1, Jesus disse: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Capítulo de número 2, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas de fogo sobre cada um deles, e todos começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. De repente a Bíblia diz, a partir do versículo de número 6, que a igreja adorando em novas línguas, a voz corria, e quem estava ali participando da festa da colheita de várias e várias nações começaram a entender o que os crentes diziam. Repito, as pessoas de várias nações começaram a entender o que os crentes diziam. Aí de repente eles diziam: peraí, não são galileus? Porque eu estou entendendo falar a nossa língua. Partos e medos diziam isso.
Aí os elamitas diziam: não, eles estão falando das grandezas de Deus em nossa língua. Aí os habitantes da Mesopotâmia diziam: não, é na nossa língua. Aí o povo da Capadócia dizia: não, eu estou entendendo na minha língua que Deus é grande. Aí o povo da Frígia dizia: não, eu estou entendendo na minha língua as grandezas de Deus. Aí o povo do Egito dizia: não, eu estou entendendo na minha língua que há um Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aí o povo da Líbia dizia: não, eu estou entendendo na minha língua. Os crentes falando em outras línguas e os habitantes de várias nações entendiam em suas próprias línguas. Os crentes falando, aleluia, das grandezas de Deus. Aí esses aqui é o primeiro grupo do versículo 12. Se maravilhavam. Fala comigo no 3, se maravilhavam. 1, 2, 3. Se maravilhavam. As irmãs são mais do que isso. 1, 2, 3. Se maravilhavam. Línguas estranhas, querido, não é para escandalizar. Não, não, não. É o dom que Ele nos dá. É o desejo que a gente tem. É a capacidade que Ele nos dá para ministrarmos a palavra, para ministrarmos o louvor. Como, pastor, ministrar a palavra? Sim, vários testemunhos de missionários. Recebe o poder do Espírito, fala em outras línguas, e a tribo local, o povo local diz: eu estou entendendo o que é que tu está falando, eu me rendo a esse Cristo. Sim, em adoração eles falavam. Esse foi o primeiro grupo que se maravilhava com aquele sinal. Mas teve o segundo grupo, versículo 13: e outros, zombando, diziam: estão cheios do pior vinho, do mosto. Esse tipo de gente ainda tem. Zombam das manifestações do Espírito em nosso meio. Zombam dos dons que Deus tem concedido ao povo que a Ele busca. E é a marca da Assembleia de Deus no Brasil. Desculpa, mas eu vou ter que falar uns negócios aqui, tá? Irmão, Daniel Aldrey e esposa, antes de Seymour, nos Estados Unidos, receberam o dom de novas línguas e falaram. A jovem Agnes recebeu o dom de novas línguas também nos Estados Unidos, numa escola bíblica. Não precisou ninguém colocar a mão, não empurrar a cabeça para lá e para cá, nem tocar forró. Charles Fox também recebeu o dom e falava em novas línguas. William Seymour, chegou o tempo dele, um simples garçom, um afrodescendente, adoeceu, o rosto ficou torto, o olho defeituoso, ouviu falar da doutrina do batismo do Espírito Santo. Aí ficava na porta da igreja, não podia entrar, porque era uma época da segregação, negros e brancos não poderiam se misturar. Ele ficava na porta, ouvindo a doutrina do batismo com o Espírito. 1906, Jesus o alcança na rua Azusa, o enche com o poder do Espírito Santo, e ele fala em novas línguas. De repente, 2 jovens saíram da Suécia, foram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Chegando lá, ouviram a experiência da rua Azusa, do ato de falar em línguas estranhas, creram, retornaram para a Suécia, voltaram para os Estados Unidos, foram cheios do Espírito, falaram em novas línguas, e alguém olhou para eles e disse a palavra Pará. Eles foram procurar, lembraram, é Brasil. Vieram como missionários, começaram a pregar a doutrina do Espírito, começaram a falar sobre as manifestações do Espírito Santo, começaram a falar sobre as novas línguas. Foram excluídos. A irmã Celina foi excluída. Há outras que receberam também, foram excluídos. Abriu-se a igreja que crê nos dons espirituais, trazendo de volta Atos dos Apóstolos, trazendo de volta a doutrina do Espírito Santo. Mas quando você chega na internet, tem uns zombadores, tem uns reformodinhas, os youtubobos
que olham para a igreja, olham para a gente e fazem uma mistura entre os pentecostais e os neopentecostais. Não conseguem diferenciar, bate tudo no liquidificador da crítica e nos coloca lá, assembleanos. E se a gente tentar se defender, sabe o que é que eles dizem? As heresias dos neopentecostais vieram por causa de vocês. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Joseph Smith era presbiteriano, o pai dos mormons, e a gente tem autoridade histórica para criticar a igreja reformada? De jeito nenhum. Não nos acuse pelas bagunças dos neopentecostais, como a gente não vos acusa pelos mormons. A questão ali é 1 João 2, saíram de nós porque não eram de nós, mas o Espírito Santo ainda fala, ainda opera, ainda dá dons, ainda dá poder. Se alguém acredita nessa palavra atual, respeite nossa história. E se não fosse o avivamento da Rua Azusa, 1906, nem as igrejas reformadas que têm nosso respeito saberiam sobre a paracletologia. Não sabiam sobre a pneumatologia, a doutrina da pessoa do Espírito Santo. Nós contribuímos para essa doutrina mundial. Onde eu quero chegar é que os próprios crentes assembleanos também precisam lembrar de onde vieram. E eu estou pregando em algumas igrejas por aí, repito, tenho o máximo de respeito, mas aqui tem história. A Assembleia de Deus é gente de oração, é gente cheia do Espírito Santo. E deixa eu falar, tem assembleanos aí, pastor, eu tenho andado, eu tenho rodado, e tem, a missionária Raquel sabe disso, Assembleias de Deus assimilando a forma de culto de outras igrejas. Amém. Tem identidade ou não tem? Vai perder a raiz? Nossos pais sofreram. Nossos pais, antes de Daniel Berg e Gunnar Vingre, vieram 3 missionários para cá. A igreja católica os afogou. No avivamento da Rua Azusa, os pentecostais eram desprezados, seus filhos queimados, suas casas destruídas, jogavam verduras neles, igrejas, casas fechadas, mulheres ridicularizadas. E agora a gente está com esse negócio de muita ética, abrindo mão do nosso fervor, irmão, com muito equilíbrio, com muito temor. A gente ainda é o povo que dá glória a Deus alto, a gente ainda é o povo que fala em novas línguas. Alguém aqui ainda é assembleano? Deixa eu ver quem é que tem a raiz assembleana aqui nessa casa. A gente é cheio de Deus e vai transbordar de Deus. É para a glória dele, é para a honra dele, é para a edificação do nosso irmão. Não percamos a identidade. Mas por que a gente tem dificuldade hoje para reconhecer a igreja assembleana? Valorize a sua história. Aí, a influência negativa é que muitos dizem assim: isso acabou. Então tira da Bíblia Atos, capítulo de número 2. Olha que Pedro diz, versículo 39: a promessa é para vocês, para vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quantos o Senhor chamar. Aleluia! Estou vendo que eu estou assustando os assembleanos aqui. É tu que está me assustando. É que quando eu prego sobre o Espírito Santo, eu empolgo mesmo, irmão.
Outros zombavam. Por que zombavam? Porque quando eu não tenho o que você tem, é mais fácil eu criticar, para que através da minha crítica não fique provado a todos que eu não tenho o que você tem. O que está acontecendo lá? Vem e vê. Ah, não quero, então pode perguntar. A igreja de Atos vivia essa dimensão porque era igreja de oração. Atos 1, a igreja orando. Atos 2, a igreja orando. Atos 3, Pedro e João subindo para orar. Atos 4, levantaram a voz e oraram, e tendo orado, tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 6, Pedro disse: nós nos dedicaríamos ao ministério da oração e da palavra. Atos capítulo 7, último versículo, diz que Estevão morreu de joelhos orando: Senhor, não lhes impute este pecado. Atos capítulo 8, os apóstolos oraram e o Espírito Santo desceu em Samaria. Atos capítulo 9, que é lindo, 3 dias de crente, Saulo estava orando, porque a prova da conversão é vida de oração. Se não ora, não presta para ser crente. Atos capítulo 10, Cornélio orava, o anjo falou com ele. Pedro orava, o Espírito Santo mandou ele pregar na casa de Cornélio. Atos capítulo 11, o avivamento em Antioquia foi por causa da oração. Atos capítulo 12, Pedro estava preso e a igreja estava orando. E sabe o que é que eu acho mais legal? Tinha uma menina, fala menina, tinha uma menina chamada Rod, lá no círculo de oração, orando com os adultos. As mocinhas de hoje, poucas sabem o que é experiência de oração. É o tempo todo na internet, fazendo biquinho, entortando a cara, mostrando partes do corpo, para ver se tem curtida, para ver se tem seguidor. Mas a Assembleia de Deus nasceu com meninas no círculo de oração, de joelho, buscando a presença de Deus. Atos capítulo 13, a igreja orou para enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas procuravam um lugar. Agora as irmãs vai dar glória, se não der porque eu não gosto de orar. Olha só, Atos 16 diz que Paulo e Silas procuravam lugar para orar. E o que eles acharam? Mulheres na beira do rio orando, e disseram: é aqui que a gente vai orar, é aqui que a gente vai orar. Eu estou no 16. Atos capítulo 18 e 19, é através da oração que o Espírito Santo desce em Corinto e em Éfeso. Atos capítulo 20, a Bíblia diz que Paulo se pôs de joelho, se abraçou com os presbíteros e começou a orar. Atos dos Apóstolos é igreja de oração. A Assembleia de Deus nasceu na oração, está de pé por causa da oração, e vai ouvir o toque da trombeta em oração. Aleluia! Fica em pé comigo, dando glória a esse Deus avivador. Essa igreja é o reflexo, é o resultado. A Assembleia de Deus é o resultado de Atos dos Apóstolos. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, a igreja que nasceu na oração quer orar por você. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, eu gostaria que você saísse do seu lugar,
alguém vai te convidar para vir à frente, porque a Assembleia de Deus é missionária. A Assembleia de Deus valoriza a gente. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, deixa a gente orar por você aqui. Alguém vai te convidar. Eu estou vendo os irmãos olhar para o lado aí para evangelizar. Você que está na galeria, eu quero orar por você. A igreja está de pé para orar por você. Essa igreja vive em oração. Eu não vou orar por ela, nós vamos orar por você que não é evangélico ou que se afastou do evangelho. Se alguém te chamar, vem cá. Se alguém te chamar, vem cá. A igreja está orando pela sua alma. Rompa a multidão, saia do seu lugar. Nosso tempo esgota. Eu quero devolver o microfone, mas antes eu queria orar por você. Fala para essa moça que eu quero orar por ela. Fala para esse moço que eu quero orar por ele. Não tem ninguém. Tem alguém vindo? Se estiver vindo, me dá um sinal. Tem um rapaz ali vindo. Aleluia! Ninguém vai acompanhar ele? Está afastado do evangelho, meu filho? Está afastado do evangelho. Tem mais alguém que quer isso para a sua vida? Está vindo mais. Ele está vindo sozinho, é sério isso? Será que eles vão entender a palavra mesmo? Isso, meu filho, acompanha eles. Não. Alguém disse que estava desviado, viu? Estenda as mãos para cá, igreja, por favor. Senhor, aqui está esse jovem diante de Ti. Só a Sua palavra para fazer isso. Ele pode ter caído, mas a promessa para a vida dele está de pé. Ele pode ter estacionado, mas a palavra não está presa. E é a noite da restauração, do perdão e da mudança. Em nome de Jesus. Fala comigo, meu filho. Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu volto para Ti. És o meu Senhor e o meu Salvador. Glória a Deus. Pode aplaudir a vida dele, pode aplaudir a decisão dele. Dê glória a Deus pela vida dele. Meu pastor, muito obrigado. Eu agradeço essa rica